Por que tanta gente leva o Olavo de Carvalho a sério? Essa é uma pergunta que muita gente deve se fazer, né? Afinal de contas, é um cara que anda falando muita bobagem por aí, né? Há muitos anos. A respeito de... Falou mal de Einstein, de Newton enquanto cientistas, né? De Cantor enquanto matemático. Falou besteira até sobre a Pepsi Cola ser adoçada com fetos abortados, coisas desse tipo, né? Achando coisas falando que o heliocentrismo e o geocentrismo é um debate em aberto, coisas desse tipo, né? Por que tanta gente leva o Olavo de Carvalho a sério? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é que o Olavo de Carvalho defende, né? Além dessas besteiras, né? O Olavo de Carvalho se notabilizou por trazer ao Brasil uma literatura que falava a respeito de uma tal de guerra cultural. O que é essa guerra cultural? É que a esquerda, basicamente a esquerda, trazia, através de vários meios abaixo do radar, seu discurso, né, cultural para tentar, por esse caminho, vencer o debate político. Né? Como isso acontecia? Através da mídia, dos jornalistas, né? Através das universidades, através das escolas, com as crianças mesmo, com adolescentes, através dos artistas. A esquerda, aos poucos, implantava a sua agenda cultural por debaixo dos panos, por fora do parlamento, né? E aí ela conseguia vencer, ter uma hegemonia cultural e aí o jogo tá ganho, né? É isso que ele meio que afirma. Né? E não, ele não é nenhum gênio por trazer isso. Ele realmente trouxe, foi um dos pioneiros a trazer essa pauta para o Brasil, mas ele não é um gênio, não foi ele que criou isso aí. Isso aí, Olavo mora nos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe. Ele importou esse debate que já existia nos Estados Unidos, entre a direita e a esquerda de lá, né? Os republicanos e democratas, que já havia esse debate lá. Já havia uma literatura, inclusive, sobre isso, né? Nos Estados Unidos, e ele simplesmente trouxe essa literatura de lá para cá e adaptou para cá, né? Os personagens, adaptou para o Brasil e trouxe para cá, né? E aí quando isso aqui chegou no Brasil, foi meio estranho, né? Afinal todo mundo considerava a mídia Globo um órgão de reputação, por exemplo, na Folha de São Paulo, os artistas, os cientistas, as universidades sempre gozaram de muita reputação. E isso começou a ser questionado, né? E quando algumas pessoas, até pessoas inteligentes, pessoas graduadas, foram olhar de perto, eles perceberam que realmente, em alguma medida, sim, verdade, havia manipulação na mídia, havia manipulação nas universidades. Gente, é importante reconhecer a realidade para a gente poder fazer o diagnóstico correto e conseguir superar aquilo que a gente quer superar. Certo? Se negar a realidade não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, reconhecer que a manipulação no jornalismo é o básico. Se você não conseguir ver isso, pelo amor de Deus. Jornalista, militante, né? Na verdade, ele faz mais militância do que jornalismo. Cientista que faz mais militância do que ciência. E olha só, eu não estou aqui querendo dizer que o Olavo tem razão. Nesse vídeo ainda eu vou falar porque eu acho que ele está errado. Mas, em alguns pontos, isso ele tem razão. Isso acontecia de fato. E algumas pessoas começaram a perceber isso. Pô, de fato, esse jornalismo, eu vejo essa matéria e ele lê a matéria. Esse cara aqui está querendo manipular, em vez de passar notícia. E abriu um estudo científico. Pô, esse estudo científico aqui, na verdade, está querendo manipular. Olha essa estatística aqui. Essa estatística está mostrada de um jeito totalmente distorcido para tentar me manipular. E as pessoas começaram a perceber isso. E, pô, o Olavo tem razão. E como o Olavo foi o primeiro a trazer, um dos primeiros a trazer para o Brasil, né? Virou um guru. Virou guru, aí virou fanatismo, aí virou religião. Fica difícil até convencer uma pessoa de que ela está errada quando vira religião, né? Vira adoração. Mas meio que foi isso que aconteceu. E o que é que eu acho, né, a respeito dessas militâncias que acontecem o Olavo tinha razão, de fato, é uma grande conspiração de esquerda. Eu acho que não, né? Eu acho que é o seguinte, militante, quem conhece o militante sabe. Militante não faz outra coisa da vida, ele milita, certo? Se ele tiver numa conversa de bar, ele vai ser o chato da conversa, vai falar só daquela militância dele. Se ele tiver em algum ambiente, ele vai ser aquele cara conhecido por
ser o chato que só fala daquilo. Então, militante tem em todo lugar. E militante milita e não faz outra coisa. Então, tem militante no jornalismo, tem militante na ciência, tem militante na escola, tem militante nos artistas. E esses caras tentam sim subverter a sua profissão, colocar a sua profissão em segundo plano e sua militância em primeiro plano. Quando vão fazer uma matéria, eles tentam escrever a matéria de uma forma que passe, que dê aquela visão positiva para a sua agenda política. Tem professor de ensino médio que vai fazer mais comício do que dar aula. Tem cientista que vai dar aquela alterada na pesquisa para que a pesquisa diga aquilo que ele acredita que é certo. Né? Isso é a realidade. Eu não acho que existe uma grande conspiração arquitetada pelo mundo, pelos Illuminati, pelo George Soros, tá, que vai querer implantar o comunismo no mundo. Não acho isso, mas que existe esse fenômeno é verdade, isso é um fato. E as pessoas. E o que é que o Olavo diz? Ele começa a dizer várias pequenas verdades, né? Aí une os pontos formando uma mentira. Então, quais são as verdades que o Olavo fala? Que existe essa manipulação. Aí ele pega lá o Jorge Soros, que é um cara que de fato tem a visão política dele mais de esquerda, lá nos Estados Unidos, né? E ele de fato financia a Open Society, né? Que é uma organização que meio que se destina a várias coisas, dentre elas promover a visão política que o Jorge Soros acredita que é melhor para o mundo, né? E a Open Society, por exemplo, financia a mídia Ninja, que é uma mídia de esquerda, né? Que tem aqui no Brasil, né? A gente vê que é uma mídia bem desonesta, né? Bem de esquerda, não faz jornalismo, faz política, né? E ele pega essas pequenas verdades e diz, ó, tá vendo aqui uma prova que existe uma conspiração financiada pelo Jorge Soros até implantar o comunismo no mundo, né? Fazer o Brasil, o PT vencer no Brasil e implantar o Foro de São Paulo ter sucesso. Tudo isso ele defende, né? O problema nisso tudo está em acreditar que essa teoria da conspiração é verdadeira. Olha só, gente, Jorge Soros, vamos falar dele como exemplo. Ele é um bilionário, assim como vários outros bilionários que existem no mundo, que tem uma visão política. Pô, o cara tem uma visão política de mundo. Tem muito dinheiro. O que é que ele vai fazer? Ele vai gastar o dinheiro naquilo que ele acredita. Isso é o esperado que aconteça. Não existe só de esquerda, tem gente de direita também que faz isso. E tem muito dinheiro e vai botar dinheiro naquilo que ele acha que é certo, que tem que ser colocado. Estranho seria se isso não acontecesse. Claro que isso acontece. Né? Isso não quer dizer que está todo mundo mancomunado em criar um grande comunismo no mundo. Que a agenda antirracismo é totalmente voltada só para implantar o comunismo no mundo, que é pró-legalização do aborto, legalização da maconha, tudo isso, na verdade, é um pano de fundo só para fazer avançar a agenda política de destruição da sociedade ocidental para implantar o socialismo. Não é isso. Às vezes as pessoas defendem o que defendem porque acreditam. Inclusive a maioria dos militantes que eu citei aqui agora, professores universitários, artistas, defendem o que defendem não por estarem seguindo uma agenda oculta, mas por acreditarem de fato naquilo que eles defendem. Só por isso, nada mais. A gente não precisa recorrer a uma grande teoria da conspiração para explicar o que pode ser explicado de maneira muito mais simples. Ou seja, pessoas que têm suas visões de mundo e tentam fazer essas visões de mundo avançarem através do espaço que elas têm. É isso que acontece. Nada mais do que isso. Aí as pessoas criam essa grande teoria da conspiração, da guerra cultural, que está sendo patrocinada por forças de esquerda, forças ocultas, né? E as pessoas acham isso muito sedutor, porque, olha só, a teoria da conspiração é uma coisa muito sedutora. A teoria da conspiração é uma coisa que te faz se sentir especial. Um dos poucos que sabe a grande verdade, ninguém sabe a verdade, você é um dos caras que sabe a verdade. Você é uma pessoa especial. E você se sente na incumbência, né, na obrigação de professar essa palavra, de passar essa palavra para frente, para poder fazer com que mais pessoas saibam aquela grande verdade que só você sabe, né? E isso é uma coisa que te faz se sentir especial. Então, por isso teorias da conspiração são tão sedutoras, né? As pessoas gostam tanto delas, né? E quando o Olavo de Carvalho coloca isso na forma de teoria da conspiração, as pessoas caem como patinhas, porque é aquilo que elas querem ouvir.
E eram pessoas propensas a caírem porque são pessoas que, vamos lá, são chamadas por mais que sejam, né? Mas as pessoas não se veem dessa forma, né? Essa é a verdade. São chamados de racistas, de machistas, de homofóbicos, né? Às vezes um tiozão do churrasco, né? Chamado de homofóbico, de racista. Aí vem um cara que vem e diz: vem cá, cara, tu não é isso não. Essas pessoas aqui, ó, então todo mundo quer dizer que você é uma pessoa horrível. Você não é uma pessoa horrível. O cara é mesmo. O cara lá no WhatsApp é mesmo. Eu não sou uma pessoa horrível. Eu sou uma boa pessoa. Quem as pessoas pensam que está me dizendo que eu sou uma pessoa horrível? Olavo tem razão. Então veja só, a esquerda está jogando essas pessoas no colo do Olavo de Carvalho. Porque são hipócritas, né? Porque fazem esse tipo de discurso polarizador, discurso burro, discurso acusatório, que não se propõe ao debate, que se propõe à acusação, a professar virtudes que essas mesmas pessoas não têm. E o olavismo, né, a parte da direita, conseguiu catalisar bem essa energia para trazer as pessoas para o lado dela. E o que é que eu acho que a gente precisa fazer para poder superar essas teorias da conspiração do Olavo? Primeiro, reconhecer a realidade, certo? Reconhecer que esse fenômeno existe. Negar a realidade só vai te fazer continuar dando murro em ponto de faca, né? Que existem pessoas manipulando o debate público nas universidades, na ciência, entre os artistas, no jornalismo, existem. Isso é fato. E não necessariamente essas pessoas estão seguindo uma agenda oculta de teoria da conspiração, Illuminati, nada disso. Fazem isso porque são militantes e ponto. E é isso que é esperado que aconteça quando um militante está numa posição como essa. Reconhecer que a esquerda está sendo bem idiota quando acusa as pessoas de machista, racista, homofóbico de maneira exagerada, de maneira contraproducente, de maneira até hipócrita, né? Que faz as pessoas querendo parecer ter uma virtude que elas não têm contra outras pessoas, né? Muita gente que se vê como o bastião da virtude, defensor das pautas boas, e outras pessoas são defensores das pautas ruins, são chamados de fascistas por qualquer motivo, né? Não é isso que melhor explica a realidade. Então as pessoas percebem quando estão sendo feitas de trouxa e isso faz elas se polarizarem ainda mais. Então reconhecer que isso acontece, combater esse tipo de prática, denunciar, o cara você está fazendo uma coisa muito errada, pare de fazer isso, né? As mídias que percebe que tem um jornalista militante, uma universidade que vê um cientista fazendo militância, denunciar essas práticas, não ser conivente com isso, porque esse tipo de prática, além de ser desonesto, porque na verdade uma pessoa que está fazendo ciência, militância vem de ciência, ela não está fazendo ciência, ela não está produzindo conhecimento. Um jornalista pode até ter uma posição política, mas é importante deixar muito claro o que é opinião e o que é fato, se ele não faz essa distinção, ele tá sendo também um vetor desse tipo de prática desonesta. E por aí vai. A gente não pode ser conivente com gente que está manipulando as pessoas. Então isso precisa ser denunciado. Sob pena de quê? Sob pena de que as pessoas vão. Se você não aparecer alguém que converse com empatia com as pessoas, eles vão cair no colo do Olavo de Carvalho. Se não tem alguém que dê uma explicação razoável para aquelas coisas que a pessoa está vendo que acontece, está vendo que ele está sendo manipulado na mídia, ele está vendo que está sendo manipulado por uma pesquisa, e você não dá uma explicação razoável para ela, que a esquerda não deu até o momento, né? Ela vai cair no colo do Olavo de Carvalho. Óbvio. Você não deu explicação razoável, ele vai cair no colo de alguém que deu uma explicação razoável para aquele fenômeno. Ou não, né? Então, a resposta que a gente tem que dar é essa. É ser melhor, né? Vamos ser melhores. Primeiro reconhecer a realidade como ela é e depois mostrar, de fato, o que é uma explicação mais razoável para aquilo que as pessoas estão vendo, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que esse vídeo serve para isso, né? Para explicar para quem não entendeu ainda por que o Olavo de Carvalho tem tanta relevância na mente de algumas pessoas, se ele tem razão, até que ponto ele tem razão, né? Até que ponto ele não tem razão, que é a maioria das coisas, né? E o que a gente fazer a respeito disso. Claro que aqui dá para falar muito mais coisas sobre esse assunto, é um assunto que não tem
enfim, né? O Olavo de Carvalho é um cara que tem muito boa retórica, ele é um cara que sabe enganar muito bem as pessoas, né? Ele próprio já confessou que o livro de cabeceira dele é Como Vencer um Debate Sem Estar Certo, né? Então é um cara que tem o domínio da mente das pessoas, né? Um cara, não é um Zé Ninguém nessa prática, né? Sabe o que está fazendo. E daria muito tempo para falar sobre esse assunto. Agora, eu acho que o básico foi dito aqui. E é isso. É só uma mensagem que eu acho importante passar para as pessoas e vamos melhorar esse debate público, pelo amor de Deus, porque ninguém mais aguenta tanta loucura. Um abraço, valeu!